Quando eu aprendi a perdoar, a minha vida foi mais leve. Eu sou uma pessoa muito mais leve hoje do que eu era antigamente. Porque a pessoa falava alguma coisa, eu já olhava atravessado e deu. E é interessante porque dentro do fluxo de valores, o perdão possibilita o próximo valor que vamos falar aqui, que é a autoaceitação. Quando eu me perdoo, eu tiro as mágoas que estão em mim. Se eu tiro as mágoas que estão em mim, eu me aceito. Olá, caminhantes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ser Humano, um programa do Canal B TV. Eu sou Márcio Martins e no nosso programa de hoje nós vamos falar com Vivian Ferreira. A Vivi que está junto ao IBN, em todos os processos do IBN, atua em quase todas as equipes e que vem tendo uma transformação na sua história, na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre esse ser humano que tem dentro de cada ser e que nela foi despertado, e a partir desse despertar do ser humano, foi para ela também, né, atender seus valores, etc. Então é um prazer muito grande tê-la aqui hoje, é um prazer imenso vir te receber, e fico muito grato também por tu ter aceito esse convite para estar conosco e compartilhando com os nossos caminhantes toda a tua história e um pouco de como também as pessoas podem entender como atender seus valores e não permitir que eles sejam agredidos. Por isso, muitas vezes agredimos nossos valores sem nos darmos conta e acabamos agredindo a nós mesmos, obviamente, e as nossas próprias histórias. Então, muito boa tarde. Para mim é um orgulho estar aqui. Me emociono pelo teu convite. Óbvio que eu aceitaria. Nós estamos nessa trajetória já faz 7 anos. Em agosto eu completei 7 anos dessa trajetória do autoconhecimento dentro do IBN. Eu sou muito grata, tu sabe disso. O quanto tu transformou minha vida, refez a minha família. Isso tudo me emociona muito porque são 7 anos onde eu escolhi viver uma nova jornada, uma nova vida. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vivi já começou fazendo a gente chorar, né? Então, Vivi, é um prazer imenso estar contigo, porque eu acho que é sobre isso, tudo que tu falou. Acho que o IBN, tudo que a gente faz, vem possibilitando que as pessoas encontrem o ser humano que está dentro delas e que esse ser humano venha aflorar, porque é tão bonito, é tão lindo quando as pessoas entendem qual é o seu propósito aqui, por que estão aqui, entendem porque a importância de conectar e despertar e libertar esse ser que está dentro de cada humano. Quando você liberta esse ser que está dentro do humano, o mundo se torna mais florido. Eu costumo dizer que não é sobre o que nós vemos, é sobre quais olhos escolhemos olhar. Porque quando olhamos com os olhos do coração, tudo fica mais belo. Então, muitas vezes não nos damos conta de que não é sobre o que está acontecendo, mas sobre como nós estamos percebendo isso. E uma das grandes funções do IBN, minha enquanto missão, é possibilitar que as pessoas acreditem mais nelas. E acreditar mais nelas, no fundo, é confiar que tudo vai dar certo e, ao mesmo tempo, olhar para o mundo com um olhar da percepção da beleza. E com tudo isso, eu aproveito para abrir primariamente, antes de te questionar, eu vou abrir falando uma poesia que eu trouxe para nós aqui. Você sabe que eu gosto muito de fazer poesia, né? Eu gosto de escrever e meu livro é um livro que todas as partes têm uma página, os espelhos, né? Porque são 7 portais, dentro de cada portal tem 7 espelhos. E já fica aqui um spoiler, tá? Nós vamos para a nossa segunda temporada do Ser Humano, e na segunda temporada do Ser Humano nós vamos falar sobre os 7 portais. Cada temporada, cada episódio, aliás,
um portal de dentro do ser humano. Então, mais convidados e mais novidades chegando por aí. Então vamos lá, como eu gosto de escrever, aqui eu trouxe a seguinte poesia. Ser humano é reconhecer-se. Ser humano é saber que erra e mesmo assim continuar a amar. É ter coragem de oferecer o perdão, não como quem esquece, mas como quem liberta a alma do peso do ontem. Ser humano é olhar no espelho e, entre cicatrizes e conquistas, abraçar-se inteiro na autoaceitação. É compreender que a beleza não está na ausência de falhas, mas na dança sincera entre luz e sombra. Ser humano é celebrar o milagre da vida, com os olhos de gratidão e reconhecimento. Reconhecer o outro, reconhecer a si, reconhecer que cada encontro é uma oportunidade de aprender a amar melhor. E assim seguimos, falhos, completos, vulneráveis, infinitos. Ser humano é justamente isso. Ser ponte, ser travessia. Ser coração que expande. A cada vez que escolhe perdoar, aceitar e reconhecer. Faz sentido? Total. Então, Iris, eu abro com essa pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, que é: e para ti, Vivi, o que é ser humano? Ser humano para mim é um conjunto. Corpo, mente, espírito. Eu aprender, eu sentir. E nesta evolução que aqui vivemos, eu ser e me transformar uma pessoa melhor e contribuir com que as pessoas também se transformem e evoluam. Para mim, ser humano é isso. Ser humano da sua própria jornada e auxiliar outras pessoas a um legado, a deixar o seu melhor aqui. Coisa linda demais. Eu acho que vem muito ao encontro de tudo que a gente já falou aqui no programa, de tudo que a gente fala também para os alunos do IBN, né? de todas as vezes que eu procuro, na minha jornada, deixar para as pessoas essa mensagem. Então faz muito sentido, porque muitas vezes não nos damos conta de que existe um ser humano aqui. A grande maior parte das pessoas nasce, estuda, faz faculdade, monta um negócio ou trabalha em algum lugar, produz dinheiro, compra as coisas e entende que essa é a felicidade e que isso é ser humano. Só que existe algo muito maior que está dentro, que tem a ver com o que tu citaste, né? Que tem a ver com o corpo, que tem a ver com o espírito, que tem a ver com a mente, ou seja, que tem a ver com os cuidados da mente, que tem a ver com os cuidados do corpo, que tem a ver com os cuidados da alma. E a grande maior parte das pessoas não entende isso, infelizmente. E por isso aqui estamos nesse programa Ser Humano, para que você, caminhante, possa entender que ser um ser humano, ele envolve muito mais do que a roda dos ratos que a maior parte das pessoas vive. Envolve ser capaz de olhar para dentro, ser capaz de se conhecer, ser capaz de viver em prol dos seus valores. E falando de valores, Vivi, eu quero trazer aqui alguns valores que nós separamos. E hoje, então, com a Vivi, nós vamos falar sobre 3 valores que fazem sentido na vida dela, na história dela, e que nós ainda não tínhamos falado aqui no programa. E esses são o perdão, nossa, esse valor é poderoso demais, a autoaceitação, muito em voga nos dias de hoje, ou seja, não que seja sido tão falado, mas que as pessoas estão tão necessitadas, né? Cada vez mais focadas na internet, no Instagram, ou seja, olhando para o mundo externo e fazendo comparativos. E quanto mais elas olham no Instagram e veem o que as outras pessoas postam ali, com todos os filtros e com só coisas boas da vida, mais as pessoas se frustram com suas próprias histórias, com suas próprias vidas. E, consequentemente, têm pouca facilidade em se autoaceitar. Aceitar a vida que têm, aceitar quem são, acima de tudo, e mais importante. E, naturalmente, por conseguinte, fica complexo de ir para o próximo valor, a partir do momento que eu não me aceito, que é ser reconhecido. E reconhecimento, tem pessoas que buscam reconhecimento na busca da aceitação. E aqui nós vamos falar que é diferente, não é sobre isso.
É você saber se reconhecer, olhar para o que você faz com amor, com carinho, e a posterior mostrar para o mundo aquilo que você faz para fazer a diferença lá. Mas vamos começar com esse valor aí chamado perdão. E quando eu falo de perdão, estou falando sobre a capacidade que a pessoa tem de se auto-perdoar. Você tem uma frase aqui para a gente falar um pouco sobre ele, que para mim vem muito ao encontro desse conceito, né? O perdão é a libertação, ou seja, o perdão é a libertação do peso do ontem. É uma chave para novas possibilidades. Então, quando você perdoa, você não perdoa o outro, você perdoa a si mesmo. Cada vez que você perdoa, o perdão não vai para o outro. O perdão vai para tirar as mágoas que você tem do passado que você viveu. Todo ser humano deveria entender isso, que ao perdoar alguém, ao ofertar para o outro esse perdão, ele nada mais está fazendo do que tirando de si as mágoas. E quando vamos fazer uma busca etimológica dessa palavra, entendemos que perdão, a palavra em si significa perdoar. Per é um afixo de mais, per significa mais, né? Perfeito, mais do que feito. Ou seja, tudo que tem um per antes indica que ele está potencializando a palavra que vem a posterior. Potencializando, dizendo que tem mais daquilo. Então, perdão, perdoar. Nós temos o per, que é mais, o doar, que é o amor genuíno. Nenhum amor é mais genuíno e incondicional do que a doação. Por isso que um relacionamento onde o amor é um amor de troca, ele não se torna genuíno. O amor verdadeiro é aquele que eu oferto e nada espero em troca. Isso quer dizer que eu tenho que amar sem receber nada? Não, eu amo sem receber nada. E eu posso, amando, ofertando, receber alguma coisa. E só tem um jeito do relacionamento dar certo. Eu amo sem esperar nada em troca. Ela me ama, a pessoa me ama, sem esperar nada em troca. E sabe por quê? Quando eu amo sem nada esperar em troca, eu sou feliz. Quando a pessoa ama sem nada esperar em troca, ela é feliz. Se eu amo esperando algo em troca, eu me torno dependente da recíproca. Eu não sou feliz só pelo amor que eu oferto. Eu estou feliz pelo que recebo. Isso não é amor. Então, perdoar é amar mais. A palavra perdão significa, que vem do verbo perdoar, significa amar mais. E aí nós vamos lá para a Bíblia, que diz que quando você tome um tapa, oferte a outra face. Né? Se te fizerem mal, se te machucar, oferte a outra face. Isso nada mais é do que você dar mais amor àquelas pessoas que te viraram mal. Sabe por quê? Se você coloca verdadeiramente amor sobre quem te fez mal, você tira a mágoa que está em você. A pessoa vai, ela nem lembra mais que te fez esse mal, mas a mágoa está em você. E essa mágoa adoece. Essa mágoa pode te matar, inclusive, de passagem. Ela gera câncer. Por quê? Porque nós vamos psicossomatizando e guardando isso em nós. Então, a capacidade de perdoar é a capacidade de tirar a mágoa que tem dentro de você. Dito isso e tudo isso, primeiro, faz sentido tudo isso? Muito. Na minha trajetória, então, é incrível e eu quero que os caminhantes tenham essa percepção. A minha trajetória, ela foi muito marcada por traumas, por medos. Eu tive um lar disfuncional, uma mãe e um pai agressivo, um pai alcoólatra, onde ele desencarnou dessa terra com 43 anos. Pelas mágoas que ele carregava dentro dele, o câncer foi tomando conta dele. Ele não conseguiu se perdoar. E quando eu olho para a minha trajetória, quando eu cheguei no IBM, uma Vivi totalmente agressiva, magoada, que buscava o reconhecimento externo sem nunca ter se reconhecido a sua trajetória. E quando tu traz, né, que o câncer traz por causa do não perdão, pelas mágoas, eu era muito magoada. Eu tinha muitos rancores dentro de mim. Quando eu fui para o autoconhecimento, eu fui libertando. Eu fui tirando aquelas cascas de dentro de mim, onde eu fiquei até mais jovem pelo perdão, né? Eu não me aceitava, então, quando eu comecei a perdoar, começou a sair a dor de dentro de mim, eu criei um câncer de tireoide. Aonde dizem, né, que é tireoide, porque as pessoas não falam ou porque falam demais. A minha trajetória foi que eu magoava demais as pessoas. Eu tinha aquela coisa dentro de mim assim que dizia, se eu sofri tanto, você também vai sofrer.
E meu pai e a minha mãe passaram por esta vive agressiva, a minha família, os meus filhos. E isso mesmo com autoconhecimento saiu de dentro de mim para eu me curar de verdade, foi essa catarse do câncer. Foi ali, depois de tanto conhecimento, em 2022, onde eu descobri o tumor, que eu disse, eu tenho que me perdoar. E quando eu me perdoei de verdade, os médicos diziam, né, o teu câncer, tu vai ficar sem voz, tu vai ficar 5 dias hospitalizada. E eu já tinha grande maioria dos treinamentos do IBN, eu disse, eu não aceito esse cachorro que nem tu fala. Eu fui para dentro das ferramentas, eu saí do hospital com 24 horas de cirurgia falando sem nenhum agravante na minha voz. Então, assim como eu criei a doença, eu também descriei ela com o meu poder interno que eu tenho e através das ferramentas que tu nos ensina no Master Practitioner. Então, isso para mim foi um divisor de águas. Um comentário assim, interessante sobre isso, que é o seguinte. É tão interessante de entender esse conceito porque às vezes as pessoas adquirem uma doença e o que elas fazem, né? Elas querem ir lá e curar a doença, então tomam um remédio para curar a doença. Ela cura a doença. E a doença volta. Porque aquela doença, na realidade, como diz Rumi, né, da filosofia sufi, uma doença é só uma fresta por onde passa a luz da alma. Ou seja, no fundo, essa doença, ela é uma amostra de que algo lá dentro está equívoco e precisa ser arrumado, ajustado, alinhado, harmonizado. Então não é sobre tratar a doença, é sobre curar a origem, a causa da doença. E quando tu citaste, então eu fui lá e me perdoei, essa era a cura. Sabe que é muito interessante, porque às vezes alguém não tem dinheiro e nós vamos lá e ajudamos, damos o dinheiro para aquela pessoa. Aquela pessoa faz uma dívida, e aí é uma pessoa da família, quem a gente ama, a gente vai lá e resolve a dívida da pessoa. E aquela pessoa aumenta a dívida. Faz algo pior. Mas, meu Deus, nunca para isso. Eu ajudei. Não deveria. Porque aquilo que aquela pessoa fez, no fundo, é algo que ela precisa curar dentro dela. É a jornada dela, é a trajetória dela. Então, tudo que acontece do lado de fora é uma amostra da nossa alma, da nossa essência, de que algo do lado de dentro precisa ser curado, precisa ser resolvido. Enquanto não resolvemos o que está dentro, o que está fora, ele só vai ficar se repetindo e nos mostrando. E na grande maior parte das vezes, vindo de forma agravante. Porque o que tinha que ser curado era o que estava dentro, não era o que estava fora. Então, curar o câncer não resolve se não curarmos o que está lá dentro. Então, gostei muito da frase, por isso eu acabei interferindo, porque eu acho que o que tu citaste sobre eu me perdoei. E ali foi a tua cura, né? Independente da cirurgia, independente do que a medicina te auxiliou. E está aí para ajudar. Não estou dizendo que a gente não tem que tomar remédio, não tem que tratar. Mas, paralelamente ao cuidado do corpo, nós temos que cuidar da alma. Porque é ela que está lá, latente, informando através de dores, de doenças, de perdas, de traumas, o que nós precisamos evoluir. Então, que legal isso, né? E é tão bom, né, poder perceber isso. E a pergunta é, falando agora desse conceito especificamente sobre o perdão, o quanto tu acredita que isso te prejudicou e de que forma? E o quanto o perdão te ajudou, né, na tua vida e de que forma tu percebe ele hoje mais presente na tua vida? Primeiramente, onde mais me agrediu, né? Eu não me perdoar, eu carregava culpas dentro de mim que eu achava que eu era a culpada de tudo. Eu não tinha entendimento, que veio com o autoconhecimento, de que aquilo ali era um aprendizado. Pegar um diagnóstico, que nem diz o meu médico, é uma coisa, vê lá, CA nível 5 de malignidade, né?
Então, quando aquilo ali startou dentro de mim, eu disse, a pergunta que eu fiz, por que que eu não me perdoo? De verdade. Porque ali eu tive o start de que eu deveria honrar a vida que Deus me deu me perdoando. Porque se Deus me perdoa, por que que eu não iria me perdoar de verdade para me transformar uma pessoa melhor? Então acho que o perdão ele veio como um amor ainda maior por mim mesma. Então eu acredito que esses dois pontos foram muito importantes, essa travessia que eu ultrapassei. E como é que tu percebe hoje o perdão na tua vida em relação a quê? E de que forma? Tu acha que assim, tu te perdoou como mãe, tu te perdoou como mulher? Foi um conjunto, né? Eu digo que ao me perdoar, eu consegui olhar para minha mãe com mais amor, que foi a pessoa que me deu a vida e que por muitas vezes eu culpava ela. Eu me perdoei por ter sido uma mãe agressiva, eu entendi, ok, agora é fazer uma nova jornada com os meus filhos. E eu me tornei uma mulher, uma esposa muito mais compreensiva, porque eu também agredia as pessoas, porque se eu não me perdoava, era óbvio que eu não ia perdoar o outro. Hoje eu olho para o outro com o olhar de que tá tudo bem, ele está fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem. Então acho que o perdão foi a virada de chave dentro da minha jornada, a me perdoar e por conseguinte perdoar o outro também. E é tão interessante e tão legal, porque assim, quando a gente se perdoa, quando a gente aplica o perdão nas nossas vidas, a gente começa a olhar de uma forma diferente já para as outras pessoas, já começa a diminuir o julgamento, já começa a diminuir a criticidade, porque a gente vai lá e logo depois que a gente começa a aprender a perdoar, começa a aprender a compreender. Então, fica muito mais fácil, né, para viver uma vida. Eu acho que essas pessoas que levam mágoas, tipo assim, nunca mais eu vou falar com aquela pessoa me fez mal e eu odeio aquela pessoa. Eu ensino muito meus filhos, né, que essa palavra é uma palavra que não é dita na minha casa. Eu odeio. Eu odeio comida X, eu odeio. Essa palavra não é dita. Porque ela é uma palavra, apesar de pejorativa, negativa, ela é muito forte, entende? Então, não tem por que guardar o ódio. Imagina só, eu odeio essa comida. Por que que eu vou dizer que eu odeio uma comida, entende? É só porque eu não gosto daquele alimento, é um direito meu, está tudo bem. Mas não faz sentido dizer isso, né? Então, eu não permito nem que na minha casa seja treinado isso. Naturalmente, eu explico para os filhos e a gente chega a um consenso de por que fazer daquele jeito e assim por diante. Mas temos muito essa preocupação em usar uma linguística que seja uma linguística mais amorosa, né? Mais plena, mais tranquila e, naturalmente, por conseguinte, mais compreensível. Então, o perdão, ele enquanto valor, ele é algo que possibilita, inclusive, a resiliência. Porque quem não perdoa não tem resiliência. Quem não perdoa no seu dia a dia não consegue voltar à forma original. Porque a pessoa está ali sofrendo com algo que fizeram para ela. Logo que acontece algo na história dela, no dia a dia, alguém xinga ela, alguém fala mal dela, alguém não cumpre algo que prometeu. Esse indivíduo imediatamente traz consigo todas as mágoas, perdão, do passado e com essas mágoas do passado ele tem essa atitude atual. Ele se torna mais agressivo, ele xinga mais, ele agride mais, como ele citou. Ou seja, eu agredia meus filhos porque lá atrás eu fui magoado. Então, olha que interessante, eu fui magoado lá atrás. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que o fato de tu ter sofrido uma mágoa no teu passado tem a ver com o fato de tu magoar pessoas hoje? Não é consciente, obviamente. É um processo inconsciente. Só que ele é um processo onde o seu corpo guarda essas mágoas dentro de você. Por isso, quando você liberta as mágoas, quando você perdoa de coração, quando você começa a não levar para o coração, sabe essa frase que se fala muito? Não leva para o coração. Na realidade, o que está se dizendo aí é, não guarda essa mágoa aí. Relaxa.
compreende um pouco mais. Porque a regra é muito simples, né? Quanto mais nós julgamos o outro, mais julgados por nós mesmos estamos sendo. Ninguém julga o outro se não julgou antecipadamente a si mesmo. Só tem um jeito de você julgar o outro, porque você já se julgou. Então você enxerga no outro o reflexo daquilo que você não gosta em você. Está aí dentro de você. E você está olhando e está criticando o que tem lá. Mas é uma coisa tão interessante porque o julgamento externo, de alguma forma, ele também é uma inferiorização, né? Quanto mais você julga o outro, mais você está se colocando inferior. Porque a capacidade que eu tenho de olhar para o outro, de perceber o outro como alguém que pode errar, que tem o direito de errar, ao fazer isso, eu automaticamente já me coloco numa posição superior. Porque, veja bem, se o outro não pode errar, por que ele não pode errar? Talvez porque você entende que, ao ele errar, você está percebendo aí um reflexo dentro de você. Quando você enxerga o erro do outro e julga, o seu nível de compreensão é baixo. Porque você está se equiparando. Por que ninguém pode errar? E tem gente que inclusive diz, cara, eu jamais faria isso. Sim, parabéns, você é muito fera, você é muito bom no que você faz. Parabéns, você é demais. Agora, por que ele tem que fazer igual a você? Não serve só você achar que você é bom? Não é o suficiente você se dar conta, caraca, você é demais. Você é super. Você é maravilhoso, maravilhosa. Não é o suficiente? Tem que ter alguém que não faz o que você faz e você tem que punir esse alguém para que você se sinta superior? Então olha que interessante. Eu não perdoo, não tiro as mágoas. Com essas mágoas eu me torno mais crítico. Com essas mágoas eu sinto mais dores cada vez que alguém fala algo sobre mim. A pessoa diz, não gostei dessa camisa, só falando, só uma dica aí. Não gostei dessa camisa. Você acha que não combina contigo. E aquela pessoa vai para casa, ao invés de levar aquilo como um feedback, ele fica odiando aquele indivíduo que deu aquele feedback. Porque no fundo, são mágoas que ele ainda não curou. Então as pessoas explosivas, agressivas, críticas, reclamonas, são pessoas magoadas. Profundo isso, né? Faz muito sentido. Eu sempre digo, né, que o julgamento é uma confissão de si, nada mais do que isso, né? E se a gente, quando eu aprendi a perdoar, a minha vida foi mais leve. Eu sou uma pessoa muito mais leve hoje do que eu era antigamente. Porque a pessoa falava alguma coisa, eu já olhava atravessado e deu. O que é que tu tá me olhando? Eu era muito agressiva, não era pouco. Hoje as pessoas dizem pra mim que elas não conseguem imaginar eu agressiva. Mas sim, eu fui muito agressiva. Mas hoje eu sou muito mais leve pelo perdão. E é interessante porque dentro do fluxo de valores, o perdão possibilita o próximo valor que vamos falar aqui, que é a autoaceitação. Quando eu me perdoo, quando eu perdoo, eu tiro as mágoas que estão em mim. Se eu tiro as mágoas que estão em mim, eu me aceito. Porque as pessoas não se aceitam porque têm mágoas de si mesmos. Ou seja, quanto mais mágoas as pessoas têm de si, menos elas conseguem se aceitar. Quanto mais você se perdoa, mais tira as mágoas. Quanto menos mágoas você tem, mais você se perdoa, mais você se aceita. Então a autoaceitação está muito ligada a isso. Eu fiz uma frase aqui que é assim: de que forma a autoaceitação foi importante na trajetória de alguém? Ou seja, como a autoaceitação pode ser? Porque a autoaceitação nada mais é do que abraçar a si mesmo, compreendendo que somos inteiros mesmo em nossas imperfeições. Pega essa. A autoaceitação é abraçar a si mesmo, compreendendo que somos inteiros mesmo em nossas imperfeições. Porque na imperfeição é que tem a autocrítica. E aí você tem duas coisas, ou duas formas de lidar com essa suposta imperfeição. Que é,
Ou você culpa alguém pela própria imperfeição, pelo próprio erro, ou se culpa pelo erro. Não, mas é que isso não é culpa minha. Não, mas isso não fui eu que fiz. Não, mas isso... Ou você culpa alguém. Também como é que eu não vou xingar? Olha o que ele fez. Também como é que eu não vou agredir? Olha o jeito que ele faz as coisas. Faz direito que eu te trato bem. Lembrou de alguém? Então, a gente lembra de nós mesmos. Mas é muito isso. Então, como é que eu vou me aceitar se todas essas mágoas estão lá dentro de mim? Por isso que o perdão ele gera a autoaceitação. Então, Vivi, de que forma a autoaceitação foi importante na tua trajetória pessoal, profissional, como mãe, esposa e assim por diante? Sabe que agora, olhando, né, tu falar e relatar sobre o perdão, sobre o que vem no fluxo, realmente, eu não me perdoava e, por conseguinte, eu não me aceitava. O meu cabelo era diferente, eu não aceitava o meu cabelo crespo. Eu fazia alisamento do meu cabelo para não aparecer que ele era crespo. Para mim era horrível. Mas tudo bem, se você tem um cabelo liso, pode Tudo continuar alisando. certo. É Tá que tudo certo. É do caso hoje, dela. hoje, para mim, essa aceitação veio tão linda, de uma forma tão inteira. Eu digo que aos meus 50 anos, porque eu recém fiz 50 anos, eu olhei para mim no espelho e digo, hoje eu sou maravilhosa do jeito que eu sou. Com o meu cabelo grisalho, porque é natural, não parece, não pinto, ele é natural. E cabelo crespo. Por que que eu não me aceitava daquela forma? Eu era 60 quilos mais gorda, né? Eu fiz bariátrica e foi um processo de autoaceitação também dentro da bariátrica, porque quando a gente faz a bariátrica e perde 60 quilos que nem eu perdi, tu te olha no espelho e tu não te reconhece mais. Tu não sabe, eu olhava para as fotos e dizia pro Carlos, ué, eu não estou na foto. Ele, não, tu tá aqui. Eu não me reconhecia nas fotos. Poderoso isso. Muito. E aí foi um processo, né? E eu digo que esse processo veio através do perdão e do amor por mim mesma. E eu aceitar as coisas do jeito que elas são, aceitar a minha trajetória. Porque quando eu entrei no autoconhecimento, eu queria anular aquela Vivi que entrou lá em 2018 no IBM. Porque eu era tão agressiva que aquilo me agredia. E quando eu descobri os meus valores internos, aquilo não fazia sentido, eu queria anular aquela pessoa. Hoje não. Hoje eu agradeço ela todos os dias por ela ter escolhido ter te encontrado através da Veri, né, e ter encontrado a instituição e ter me permitido viver esse processo. Porque foi ali que eu me autoaceitei e disse assim, eu vou mudar minha trajetória. E aceitar eu, me aceitar e aceitar as pessoas. Não querer que elas fossem do jeito que eu queria, entende? Era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas me aceitassem, mas eu queria que elas agissem do jeito que eu queria, não da forma que elas eram em essência, que nem a minha mãe. Minha mãe, por muito tempo, eu não aceitei ela, e minha mãe é super generosa. A minha mãe tem um coração gigante, e eu tenho uma parte dela em mim, né, de generosidade, de amar, de ser solidária com as pessoas. Então, quando eu aprendi a me amar de verdade, de me aceitar, eu transformei minha trajetória. Mas eu precisei abraçar aquela Vivi lá de 2018, para que ela caminhasse junto comigo, porque é uma parte importante de mim. Ela viveu uma trajetória. Então, para mim, quando eu startei a autoaceitação, foi também ter buscado ela lá atrás e ter compreendido ela e amado ela assim como ela me ama. Então, Não demais. E uma coisa legal sobre isso é assim, sabe que eu estou escrevendo um livro ali, o Portais, e um dos portais é a inteireza, né? O portal da inteireza. E a inteireza é sobre você se aceitar inteiro. Só que às vezes as pessoas querem se aceitar, mas não querem aceitar o que elas não gostam de si. Então, é importante entender que não existe luz sem sombra, né? Se não tivesse sombra, como eu saberia que tem a luz? Eu não ia nem saber que existe luz. Então, você precisa aceitar a sombra para identificar a luz. Você precisa aceitar a dor para identificar o prazer. Você não consegue perceber que está tranquilo enquanto não identificar o caos. Você não consegue perceber o perdão
enquanto não assumir as mágoas. Ou seja, são as polaridades. Tudo tem duas faces. E as pessoas querem andar só do lado do que elas querem para si. Só do lado das coisas boas. Então eu quero que tu me aceite, mas para eu te aceitar, tu tem que ficar do jeito que eu quero. Como tu citaste, o que é comum acontecer. As pessoas são assim, né? Elas pouco aceitam uma crítica sobre si, mas são especialistas em criticarem. Então, quer dizer, quando você passa a entender que a crítica, na realidade, pode ser construtiva, se fizer sentido para você. Porque, às vezes, nós ficamos tanto na busca da aceitação externa que nós não nos preocupamos em olhar para nós e dizer, cara, mas o que eu realmente acho de tudo isso que essa pessoa falou que faz sentido? Ah, é sobre a camisa que ela não gostou, que não combina comigo, mas eu adoro essa camisa. Então eu vou continuar usando a camisa porque eu gosto. Ser capaz de ter esse posicionamento sobre quem você é, sobre sua essência, é fundamental. Eu não estou dizendo com isso que você não possa receber feedback, que alguém não possa te dizer como evoluir, melhorar, mas tem que fazer sentido para você. Reflita, vai para uma meditação, faça ferramentas, faça uma terapia, busque se autoconhecer. Porque através do autoconhecimento você vai começar a entender o que faz sentido para você, do que te foi dito, do que foi percebido por você, do que você quer e imaginou, para que a partir desse conceito você comece então a se aceitar. Aceitar-se é conseguir olhar para as suas feridas. E eu não estou dizendo que você tem que ficar com a ferida sem curá-la. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com o trauma sem curá-lo. Eu não estou dizendo que você não tem que evoluir. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que você tem que ter uma capacidade de olhar, de analisar, de avaliar que seus medos, seus traumas, seus equívocos também fazem parte de você. Fazem parte desta inteireza. E muitas vezes, no meio de todos esses erros, equívocos, fragilidades, medos, doenças, traumas, por ali onde está passando, é por essa fresta que passa a luz da alma. A alma que se expressa através da doença, através dos seus erros, para te mostrar a luz, literalmente. Então faz muito sentido quando tu trouxesse a questão de muitas vezes não me aceitava, né? E é muito legal de olhar isso, nossa, demais assim, eu olhava na foto e não me enxergava. Meu, que profundidade isso. Nossa, não me tiraram, como assim tu tá aqui? Ah, é mesmo, eu tô ali, sabe? E tudo bem, pode até acontecer de vez em quando, né? A pessoa não se enxergar na foto. Mas com certeza no caso dela era porque ela olhava e não enxergava porque aquela pessoa que estava lá ainda ela não tinha aceito. A anterior ela não aceitava bem e a nova também não. Sabe, ela estava no limbo ali, na transição. E é tão legal e tão importante olhar para isso, né? Porque a ausência da autoaceitação gera uma necessidade da construção de uma falsa identidade, para que você possa então se identificar. Uma falsa identificação. Então, com certeza, tu foi construindo a falsa Vivi, aquela que a gente chama lá no trainer de a Vivi protetora, então, uma pessoa que veio para te proteger. Por isso a Vivi até citou que ela antigamente ela não se aceitava, posteriormente agora ela agradece aquela Vivi que trouxe ela até aqui. Né? Deem as mãos, abracem-se, mas agora é uma nova jornada com uma nova Vivi, constituída e fortalecida, como se um pai atravessasse um filho, uma mãe atravessasse um filho até o outro lado da rua e dissesse, filho, agora aqui a parte mais perigosa eu passei contigo, tá? Daqui para frente é contigo. Então, essa Vivi do passado fez isso por ti. Né? Por isso não é sobre não aceitar quem fomos. É sobre compreender. É sobre aceitar e agradecer. Porque certamente essa Vivi viveu uma das piores fases da tua vida. Então, magnífico. Eu acho que a autoaceitação, ela possibilita o reconhecimento. A partir da autoaceitação, a gente consegue avançar um pouco mais para o reconhecer. E aí eu aproveito para abrir o conceito do reconhecimento.
Reconhecimento é quando você é capaz de olhar para tudo que você foi capaz de fazer e agora mostrar para o mundo. Reconhecimento é gratidão em movimento. Reconhecimento é a transformação do que você fez para você em algo que agora você faz para o mundo. Nós falamos muito lá dentro sobre esse valor e procuramos elucidar como esse valor funciona. Então, quando você usa o reconhecimento, é quando você diz, caraca, como eu faço bem isso? Como eu sou capaz de fazer isso aqui tão bem? E agora que você percebe o quão bem você faz algo, mostre isso para o mundo reconhecer. O mundo precisa do que você faz bem. Pois lá dentro do que você faz bem está seu dom, seus talentos, está o amor que você aplica ali. Por isso, o mundo precisa ver, o mundo precisa reconhecer. Pô, mas como assim reconhecer? O mundo já sabe. Lá fora, agora, é só a hora de você dizer, olha o que eu fiz. O mundo vai olhar e vai dizer, nossa, que lindo isso que você faz. Por isso é o reconhecimento. Porque a beleza do que você faz sempre foi esperada. É só você ir lá e mostrar para o mundo. Então, lembre-se, antes de buscar o reconhecimento, ofertando para o mundo aquilo que você realmente faz bem e gosta, reconheça-se. Reconhecer-se, diferente do que falam por aí, é ser orgulhoso, é ter orgulho. Ser orgulhoso não é um ser orgulhoso da essência, é ter orgulho do que se faz. Muito se fala pejorativamente sobre o valor orgulho. Mas o valor orgulho ele é muito importante em nossa existência, por quê? Porque se você não tem orgulho daquilo que você faz, você depende do outro aprovar o que você faz para que você consiga mostrar para o mundo. Quando você tem orgulho do que você faz, você se auto-reconhece. Eu gosto de contar uma historinha que eu conto sempre do Arthur, que ele estava lá colocando o brinquedinho dentro de um encaixe, de repente ele conseguiu encaixar e eu estou ali percebendo, ele tinha um mano em burrinho, e eu estou percebendo ele botar, ele já está ficando irritado com aquilo, daqui a pouco ele encaixa lá o quadradinho no quadrado, o triângulo no triângulo, dessas peças ele encaixou, e quando ele encaixou ele fez assim, chegou a ficar eufórico e olhou para mim, e no que ele olhou eu dei uma disfarçada, olhei para a TV que estava acima dele, simplesmente dei uma disfarçada e não dei o reconhecimento. Ele olhou, viu que eu não estava olhando, voltou, quando ele terminou, se acalmou. Aí eu fui lá, parabenizei ele e dei o reconhecimento. Mas, Márcio, por que tu não deu o reconhecimento ali logo naquele momento que ele acertou? Porque eu não poderia tirar dele o direito de se auto-reconhecer. Isso chama-se orgulho. Auto-reconhecimento. A capacidade que você tem de olhar para as coisas que você faz com amor. A capacidade que você tem de olhar para as coisas que você faz com os olhos de quem aconchega, com os olhos de quem abraça, com os olhos de quem conforta. Olhe para o que você faz com os olhos de quem conforta a si mesmo. E foi o que ele fez. Ele estava lá orgulhoso de si. Agora que ele está orgulhoso de si, aí sim eu posso ir lá e dizer para ele, parabéns, filhão. O pai viu o que tu fez ali. Que legal, hein? Toca aqui. Se eu dou o reconhecimento logo em seguida, ele fica dependente do reconhecimento. Ele entenderia que quem valida as coisas dele não é ele, são os outros. Então, antes de buscar o reconhecimento, auto-reconheça-se. Valide. Diga para si mesmo, caraca, isso aqui ficou bom demais, meu. Olha só, que loucura isso, ficou muito bom. O mundo precisa perceber isso. Assim como o mundo precisa receber a sua essência, pois a sua essência é nobre, a sua essência é algo divino. Mas, Márcio, nasci numa família pobre, nasci em tal lugar, meu pai era assim, está preso, minha mãe não sei o quê. Não faz a menor diferença. A flor de lótus nasce na lama e é lótus. A flor mais bela e cara do mundo. Você também é um lótus. Só que você precisa mostrar para o mundo, mas antes precisa se encontrar. Então, faz sentido tudo isso? Faz, e olhando para minha trajetória, né, indo um pouquinho atrás, né, eu não me perdoava, eu não me aceitava de que jeito e de que forma eu iria me reconhecer. Eu só aprendi a me reconhecer de verdade, Márcia, vou te dizer, hoje, há pouco tempo. Eu ainda buscava, mesmo com autoconhecimento,
o reconhecimento das pessoas, até o teu próprio reconhecimento, porque eu te tenho não como uma figura paterna, como a gente às vezes diz nos treinamentos, mas como um cara que eu admiro, um cara que transforma vidas, e eu sei o quanto a tua missão é importante, né? Não seria por acaso que eu estaria dentro dos treinamentos acreditando no que tu acredita, porque é lindo demais. Tu trazer uma pessoa à tona, a ela se perdoar, a ela se aceitar e ela se reconhecer como um ser humano importante, não tem preço, tem valor. Porque quando eu olho para mim hoje, olho para minha trajetória, eu me reconheço. Eu digo, nossa, como tu foi corajosa. E até pouco tempo eu achava que esse valor nem fazia muito parte de mim. Mas eu fui muito corajosa a ter uma profissão que ninguém na minha família tem. É só eu e a Veri que somos terapeutas. A Veri como coach, eu como neuropsicóloga e terapeuta quanto às ferramentas da PNL. E hoje eu olho para minha trajetória e digo assim, nossa, mas tu foi incrível. E hoje, quando eu sou incrível, eu buscava isso não só de ti, eu buscava da minha família também, dos meus filhos principalmente. E quando hoje eu me reconheço, ouvi do meu filho quando foi me dar os parabéns, no dia do meu aniversário, dizer assim, mãe, eu te admiro demais pelo que tu faz, pelo que tu expressa para as pessoas e pelo que tu faz pelas pessoas que tu atende. Então, isso só veio a partir do momento que eu me reconheci como ser humano, como uma pessoa incrível que a gente é. Sou leonina, né? Gosto da autoestima, mas eu não me reconhecia. Era um reconhecimento falso, sabe? Aquilo, tá, eu fiz bem. Não, mas hoje eu entendo o que eu faço com amor e eu reconheço isso dentro de mim. E foi a partir dessa trajetória de que eu me perdoei, de que eu me aceitei de verdade e que eu agora me reconheço como um ser humano fantástico que sou. Coisa linda. E é legal porque, assim, pensando em reconhecimento, né? A partir dessa autoaceitação, desse auto-reconhecimento, que é o orgulho, orgulhar-se daquilo que faz e de quem é, aí a gente tem a obrigatoriedade de mostrar para o mundo. Aí ser reconhecido pelo que nós fazemos já não é mais uma escolha. Entende? É uma obrigatoriedade enquanto ser vivo. É imaginar que tem um monte de pé de laranja que não produz laranja. É tu passar pelo pé de laranja e tem um monte de pé de laranja e nenhum produz laranja. Tem algo errado com esse pé de laranja. Então, a partir do momento que você não mostra para o mundo por que você veio, não mostra para o mundo o que você faz, não entrega para o mundo o que você faz, é um egoísmo. Entende? Por isso a necessidade, sim, de buscarmos o reconhecimento daquilo. Porque cada vez que alguém reconhece o que você faz, alguém diz, nossa, como você faz bem, ele vai dizer para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e você vai proliferar. Ou seja, sua missão, seu propósito, sua essência, aquilo que você faz com amor, aquilo que você acredita, vai proliferar. Não é normal. Eu agora, há pouco tempo, estava numa pousada com uma esposa, e eu estava lá e dizendo, mandei para um grupo dos guris aí, do Janu e do Edu, a gente tem um grupo nós três, eu mandei lá. Ó, recomendo demais, onde é que é e tal. Por quê? Porque as coisas boas a gente quer compartilhar com o mundo. A gente quer que as pessoas que a gente ama acessem isso. E quando você entende que o mundo precisa do seu amor, você entende que o mundo precisa reconhecer o que você faz. De verdade, não com quem só vende produto ou serviço, sabe? Usa as estratégias de marketing para se divulgar, não é sobre isso. É sobre usar as estratégias de marketing para que essas ferramentas possam levar mais adiante, levar além a sua essência. Levar mais adiante, levar além o que você faz de bom para o mundo, porque o mundo precisa disso. E agora eu vi um pequeno comentário sobre o que tu citaste anteriormente, que foi há pouco tempo, né? Tu te reconhecer, etc., o que é muito legal. Porque é notório de perceber, primeiro que assim, nossa, a tua evolução, fazendo aqui uma busca desde os 7 anos atrás, eu obviamente me lembro quando nos conhecemos, nossa, não dá para comparar a diferença do ser que habita esse corpo temporalmente. Mas agora, o que tu citaste de pouco tempo, faz sentido total, eu acho que o fato de tu estar ali nas equipes tem gerado uma mudança muito grande,
sabe? E é interessante de entender isso, porque se tu estando ali, tu está fazendo uma doação, uma entrega. E tu citaste anteriormente que a tua mãe ela era muito generosa e que tem uma parte dela em ti. Frase essa que tu citaste. E é interessante porque daí minha mãe é generosa, parte dela está em mim, e quando eu vou lá e faço isso, eu começo a me reconhecer e despertar mais e mais a minha melhor versão, viver na minha essência. Eu sempre comento que o meu melhor, o melhor de mim, ele veio sempre na doação, sempre na entrega. As minhas melhores oportunidades de vida vieram através da minha entrega, sempre através da minha entrega. Como eu costumo falar sempre, doar 110%, e foi no 110% que veio esse meu melhor. Então, é onde eu enxergo que vem aí. Antes, talvez, tu buscasse um reconhecimento frágil, como tu citaste, mas agora é diferente. Agora, tu não está buscando o reconhecimento. Tu só está entregando. E as pessoas estão te reconhecendo naturalmente. É o que acontece a cada equipe, é o que acontece a cada entrega, porque tu não tem mais a necessidade de buscar. Quando nós perdemos a necessidade de sermos reconhecidos e começamos a fazer, porque queremos mostrar para o mundo, para que o mundo reconheça, mas não para que o mundo me diga que reconhece. Automaticamente o mundo vai me dizer. O mundo vai mostrar. Eu digo que quando eu estou no IBN e quando eu estou ali doando, porque é muito amor dentro da gente que está ali como equipe, eu me sinto viva de verdade. É onde eu me sinto inteira. Olhando para as pessoas, olhando para o processo delas, vendo que eu também já passei por ali, né, na cadeira. E quando a gente está com uma equipe, a gente aprende muito mais, né? Então é quando eu me sinto viva de verdade e eu volto sempre melhor para casa. Meu marido sempre diz, não deixa de ir lá, porque tu volta sempre melhor, tu sempre vem nos ensinando algo novo. Então isso para mim é uma coisa que eu te agradeço pela oportunidade, porque tu é um cara muito generoso, eu vejo isso em ti, a tua generosidade, porque as pessoas te conhecem no palco, eu te conheço na vida ao natural, né? Porque no palco tu tá ali ensinando, mas eu te conheço o teu dia a dia, eu sei o quanto tu é congruente com os teus valores e tu passa isso para nós como equipe. Então tu é um ser que deixa um legado enorme, porque tu é um cara que quer ver a transformação. Tu não tá preocupado com o dinheiro da pessoa. Tu tá preocupado realmente em fazer isso na vida das pessoas, o que tu fez na minha vida, o que tu fez na vida de toda a minha família. Então, para mim, eu te amo muito, honro a tua existência por isso. Gratidão pelas palavras. Fico aqui emocionado, além de reconhecido. E eu acho que é isso, uma coisa interessante do que tu citou agora também, é que tu cita sempre, que tu sobe no palco, quando a gente agradece lá no final, né? No final de cada treinamento eu agradeço a equipe fala um pouco para os alunos, e tu sempre fala no final sobre o quanto é bom olhar para aqueles rostinhos e ver toda a transformação, e aí tu chora e te emociona falando isso. E isso acontece, eu acredito, também porque naquele momento que tu olha para aqueles rostinhos, tu consegue perceber a tua ação ali dentro, a tua contribuição para aquela melhora, para aquela evolução. Ou seja, ali tu está vendo isso, ali tu está vendo eu contribuir com essa pessoa, eu contribuir com essa transformação, o que é real e é verdade. Então, para a gente fechar agora, me diz o seguinte, como tu percebe aí, ou como tu deixaria para os caminhantes aqui, esse conjunto desses três valores, eles até estão dentro do fluxo dos valores, mas como uma frase, ou o que tu teria, o que poderia falar sobre esses três valores e o quanto eles são importantes na vida e de que forma pode ser usado? Primeiramente, caminhantes, vire o farol para dentro. Tire o farol do lado de fora que está iluminando. Ilumine a si próprio, se perdoando,
se aceitando e se reconhecendo, porque tem uma joia rara aí dentro e de repente você não está olhando para isso. Coisa linda, top demais. Então, para fechar, Vivi, eu primeiro quero te agradecer aí pela presença, foi um papo muito legal, foi muito bom falar aqui contigo, foi muito bom perceber toda a evolução que tu teve, toda a tua jornada como ser humano e o quanto esses valores que aqui citamos influenciou diretamente aí na tua vida, na tua história. Mas, para mim, mais importante de tudo é o quanto esse ser humano que está dentro de ti se aflorou, entende? Dentro desse período, dentro dessa jornada. Eu fico grato de poder ter sido parte dessa evolução, desse resgate do ser e, e ao mesmo tempo perceber o quanto isso também impactou, né, diretamente teu cônjuge, teus filhos, tua família de forma geral, né? Porque no fim é sobre isso, é o que acontece lá dentro do IBM o tempo inteiro, né? Uma pessoa se transforma e derrama sobre todos os outros. Então, gratidão por ter aceito o convite, gratidão por estar aqui conosco e parabéns por toda essa transformação, parabéns pela persistência, sabe? Parabéns por ter acreditado em ti e ter persistido em ti. As pessoas, infelizmente, desistem de si quando querem ser outras pessoas ou quando simplesmente abandonam essa jornada da escalada do Everest, pensando que vivemos só no pico e não lembramos que o vale é uma grande possibilidade de pegar impulso para subir mais alto. E então parabéns aí, mais uma vez gratidão, vou te deixar da mesma forma, deixar tuas palavras finais aí para os nossos caminhantes, para eu finalizar nosso encontro de hoje. Então eu agradeço a oportunidade, tu sempre contribui comigo grande e enormemente, eu sou muito grata à tua vida e à vida do IBN, porque é uma vida que ali está, com todas as transformações que a gente vê. E o que eu diria para os caminhantes é, se você não olhar para dentro, você vai ficar de fora. E quando você fica de fora, você deixa de reconhecer e de ser o ser humano que você nasceu para ser, sem honrar a essa existência que Deus nos deu. Então, para mim é isso. Coisa linda do coração. Então, caminhantes, gratidão a todos aí por estarem aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quando você se inscreve no canal, chega as mensagens para vocês. E se você for lá no sininho e pressionar o sininho, então cada vez que sair um vídeo novo, você recebe a mensagem e pode estar acompanhando aí em time junto com a gente. Mais uma vez, gratidão. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios. E aqui nós estamos no episódio 7 da primeira temporada, vai vir a segunda temporada. Fique atento, logo estaremos juntos. Um grande abraço de coração com coração e até o nosso próximo encontro. Até mais.